Olá, boa tarde, seja bem-vindo de volta ao seu Direito Direto nesta terça-feira, 6 de junho de 2017. Hoje a gente fala de um caso aqui do Distrito Federal, ganhou repercussão na imprensa local neste último fim de semana, em que um morador do entorno, a notícia até veiculada no Correio Brasiliense, informações do Correio Brasiliense, dão conta de um morador do entorno aqui do Distrito Federal que está preso por suspeita de integrar o Estado Islâmico. Ele é muçulmano, este jovem, de 29 anos, inclusive frequentava a mesquita aqui no Plano Piloto de Brasília, região central de Brasília. Está preso há 11 meses, ele passou desses 11, 9 meses em uma penitenciária federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a 1.100 quilômetros da família. Ainda não há uma condenação, mas mesmo assim ele está preso. Nesse tempo todo ele só falou com a mãe 2 vezes por meio de videoconferência. Hoje a mãe não sabe onde ele está. O caso tramita sob segredo de justiça e este preso depende dos serviços de um defensor público com quem nunca esteve pessoalmente. Ele é acusado de integrar um grupo de brasileiros, por isso ele foi preso, que organizava uma célula terrorista e planejavam um atentado nos Jogos Olímpicos do ano passado. No caso, policiais federais rastrearam redes sociais, sites acessados e mensagens trocadas entre os suspeitos pelo aplicativo Telegram, verificando uma intensa comunicação conclamando interessados a prestar apoio ao Estado Islâmico com treinamento no Brasil. Essa investigação resultou na conhecida Operação Hashtag, deflagrada em julho do ano passado, na qual policiais federais prenderam 15 pessoas em 9 estados por atos preparatórios de terrorismo que seriam desencadeados durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Nessas mensagens trocadas, os policiais federais verificaram aí notícias de um batismo ao Estado Islâmico com juramento de fidelidade exigido pela organização terrorista a novos integrantes. Também foram identificados diálogos sobre como fabricar bombas caseiras. E aí, para se evitar um mal maior, é que então a Polícia Federal realizou essas prisões com base no que diz hoje a Lei Antiterrorismo, que está em vigor no país desde março do ano passado. Sobre a Lei Antiterrorismo, a gente já conversou aqui no primeiro bloco do programa. E agora, para a gente entender essa relação entre o Islã e o terrorismo, vou conversar agora com o advogado Bernardo Pablo Sukienike. Ele é especialista em Direito Internacional e ele também é o presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Doutor Pablo, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Muito obrigado por nos atender. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Justiça. Bem, direto ao ponto, e vou começar de uma forma bem simples, que é para ser didático. Todo muçulmano é um terrorista em potencial, doutor Pablo? Não. Obviamente que não. As religiões, de uma forma geral, às vezes a gente tem uma opinião majoritária de que as religiões elas são boas, fazem um benefício à comunidade. Eu me filio a uma concepção que é minoritária, mas que as religiões, elas na verdade, eles têm uma carga neutra. Ou seja, uma religião pode ser utilizada para fazer o bem, como ela pode ser utilizada também para fazer o mal. Muitas das maiores barbaridades que ocorreram na humanidade tiveram como justificativa a religião. Mas normalmente a motivação não é religiosa. Explico melhor. Às vezes, certos atores de uma comunidade têm interesse políticos ou econômicos. Só que apresentar, olha, nós temos interesses políticos ou econômicos, não tem uma capacidade de mobilização para que outras pessoas se juntem à causa. E aí é que surge justamente a justificativa religiosa, que a religião tem essa capacidade de mobilização. Então, muitas vezes nós vemos uma dissociação entre motivação e justificativa.
A motivação normalmente é política, questões de poder ou econômicas. E nós temos, depois isso vem acobertado por uma justificativa religiosa. Voltando à questão, o islamismo, ele não é uma religião que, em princípio, pelo que eu vejo, como as outras religiões, ele tem uma carga neutra. Agora, há pessoas que podem utilizar aquilo para fazer ações benéficas, como também podem ser utilizado para fazer o mal. Bem, o senhor, então, para traduzir, para resumir, melhor dizendo, afirma que esses grupos terroristas possuem interesses políticos e econômicos que são apresentados aos adeptos sob uma roupagem, por meio de uma roupagem religiosa. Já dá para dizer hoje, e com os estudos que têm sido feitos, até livros publicados, quais são os interesses políticos e econômicos do Estado Islâmico? É uma questão bastante complicada, assim, porque não há muitos dados em relação ao Estado Islâmico. Ele é um grupo fechado, né, que não, ou seja, conseguir conhecer bem quais são os seus interesses econômicos e políticos é bastante complicado. Mas há algumas coisas que já se conhecem. Eles têm feito tráfico de petróleo, então eles extraem petróleo e com isso eles conseguem vendê-lo no mercado negro e assim fazer-se de recursos. Eles também trabalham com o tráfico de armas, eles são consumidores de armas, mas eles também auxiliam no tráfico de armas. Então eles têm todo um mercado ali paralelo, no qual eles principalmente se dedicam ao tráfico de petróleo, armas e alguns outros produtos. Bem, o senhor fala em tráfico de petróleo, tráfico de armas, dá a entender que são atividades para, talvez, o enriquecimento pessoal dos líderes. Mas há ali no discurso algum interesse geopolítico de anexar territórios, conquistar terras? Bom, também há um interesse de poder, né? Ou seja, de poder conformar um território. Agora, de fato, saber o que passa na cabeça dos líderes do Estado Islâmico é difícil, por dois motivos. Primeiro, que nós temos uma mentalidade ocidental, eles têm uma mentalidade oriental. E segundo, é uma coisa que não... Ou seja, eu acredito que por mais que nós tenhamos concepções diferentes, até a gente pode questionar eventualmente até o equilíbrio mental deles, mas mesmo assim espera-se que eles tenham algum mínimo de concepção de que o que eles estão construindo é uma coisa que não tem como se sustentar. Ou seja, não há como, ou seja, esse governo, esse território que eles estão formando, poder se sustentar, porque um dos requisitos internacionais para isso seria o reconhecimento dos outros países, coisa que é inviável. Não há como nenhum país, por mais pária, por mais contrário que seja, por mais avesso às leis internacionais que seja, não há nenhum país que possa reconhecer aquilo como algo normal, permanente, perene. Ou seja, o Estado Islâmico representa a contra-civilização, representa tudo o que não pode ser feito no âmbito do direito interno e do direito internacional. Então, não existe a possibilidade, por exemplo, que o Estado Islâmico viva em estado de constante beligerância para tentar se manter dentro do território. Ou seja, ocorrerá um desgaste. E a tendência natural é justamente que ele tenda a desaparecer. Bem, esses grupos terroristas islâmicos, muçulmanos, seria uma voz minoritária dentro da tradição muçulmana, Dr. Pablo? Nós podemos considerar que sim. E isso nós podemos fazer uma constatação prática. Por exemplo, às vezes se questiona muito os muçulmanos na Europa, e os muçulmanos na Europa, eles estão em proporção crescente lá. Se a maioria dos muçulmanos que estão instalados na Europa
eles tivessem essa violência que lhes é atribuída, a Europa estaria hoje em guerra civil. Então, nós vemos que você encontra um sujeito, 2, 3 sujeitos que fazem atos violentos, mas a comunidade muçulmana, de uma forma em geral, ela é uma comunidade que atua em favor dos seus estados nacionais e que contribui para a grandeza das suas nações. Então, não se justifica atribuir essa violência como sendo inerente ao islamismo. E a gente observa no terrorismo de origem muçulmana o discurso da jihad, da Guerra Santa, e eu pergunto se no âmbito das religiões monoteístas, além do islamismo, cristianismo, judaísmo, se a Guerra Santa é uma exclusividade do islamismo ou se também já tivemos episódios de Guerra Santa no cristianismo e até mesmo no judaísmo ao longo da história. A questão esse assunto da Guerra Santa, com diferentes vieses, já se viu também, de certa forma, no cristianismo e um pouco menos no judaísmo. O judaísmo teve algum momento no qual ele, por exemplo, esperava que viesse um enviado de Deus, um Messias, que ele fosse um guerreiro que libertasse o povo do jugo estrangeiro. Então, uma certa esperança em um líder militar que pudesse comandá-los rumo à vitória, principalmente na época do Império Romano. Com relação ao cristianismo, no período no qual a Terra Santa está ocupada por muçulmanos, também a Europa comandou as cruzadas famosas. Então, elas também se imbuíam desse conceito justamente de uma guerra em função de aspectos religiosos. Veja bem, as cruzadas, apesar de, como nós estávamos conversando antes, eles terem uma justificativa religiosa, elas tinham também outro tipo de motivações, que eram políticas e econômicas. Muitas das rotas de comércio que se estabeleceram à época foram graças às cruzadas. Então, essas questões sempre estão muito entrecruzadas, digamos. Agora, bem, para a gente voltar aqui exatamente ao terrorismo de origem, de vertente muçulmana. Como o senhor colocou aqui ao longo da entrevista, são vozes minoritárias. Agora eu pergunto, a comunidade muçulmana, ou seja, todas as demais vertentes, todas as demais vozes consideradas moderadas, têm agido e têm feito esforços e empenhos para desestimular e para combater essas vozes minoritárias, ou o esforço tem vindo apenas dos demais? Quer dizer, faltaria talvez aí um empenho maior da própria comunidade muçulmana para evitar atos terroristas. A comunidade muçulmana, de uma forma em geral, ela procura coibir esse tipo de atitude, mas é muito difícil. Ou seja, a pessoa normalmente que partem para esse tipo de entendimento, elas normalmente se isolam dos mais moderados. Eles criam como se fosse um casulo no qual eles só se juntam a pessoas que tenham a sua mesma ideologia, com isso também ficando imunes aos apelos eventualmente de outras pessoas, né? No aspecto dos muçulmanos que se envolvem com essas questões de terrorismo, às vezes, principalmente na França, percebe-se também que tem a ver com uma exclusão que o próprio povo francês muitas vezes faz dessas pessoas. Veja-se que, por exemplo, tanto alguns casos da Inglaterra, como nos casos também da França, as pessoas que cometeram os atentados, eles tinham nacionalidade francesa ou inglesa, não eram necessariamente imigrantes. Aí entram outras questões também de exclusão social, preconceito, que terminam formando esse potencial terrorista.
muitas vezes não é simplesmente a questão eventualmente religiosa. Talvez o aspecto religioso é que tem dado vazão a essa insatisfação, a esses preconceitos. A pessoa normalmente vive em uma comunidade marginalizada, o Estado muitas vezes não atende essas pessoas da periferia como atende as pessoas que estão em âmbito central. Essa pessoa já é discriminada e aí muitas vezes ela encontra na religião um motivo para poder se fazer notar, né? Numa carência de atenção. Agora, também eu pergunto se além, claro, dessa marginalização social e cultural sofrida pelos árabes, pelos muçulmanos na Europa, se também esses episódios de terrorismo seriam uma revanche a tudo o que esses povos sofreram durante séculos, se a gente fizer aqui um resgate histórico desde os tempos do colonialismo europeu. Sim, eu acho que tudo entra num grande caldeirão. É difícil às vezes saber pontualmente em relação àquele terrorista o que o motivou, que eles normalmente não sobrevivem para contar história. Então, algum desses aspectos foi o que ele considerou relevante. Às vezes, não, vou fazer uma vingança em relação histórica, em relação a tudo que ocorreu no passado. Não, vou fazer uma vingança em relação a algum aspecto pontual. Não, os ataques dos Estados Unidos ao Iraque. Normalmente essas pessoas escolhem um ou vários motivos desses. Para quem quiser procurar motivos, nunca vão faltar. Então, e com base nisso ele diz, não, acho que esse aqui foi a gota d'água e eu vou tomar uma atitude para tentar resolver. Normalmente a vida deles, eles já consideram que não tem uma grande perspectiva de futuro, e a religião oferece uma esperança de que após a morte eles possam ter uma vida melhor, recompensados pelo ato de bravura que em tese eles estariam cometendo. Inclusive preocupado com o avanço, isso não é de hoje, mas recentemente preocupado com o avanço do extremismo religioso que se manifesta em atos terroristas, tivemos no mês de abril a viagem do Papa Francisco ao Egito e na capital do país, Cairo, diante de milhares de pessoas, o Papa afirmou que Deus rejeita o extremismo e o único que permite, nas palavras dele, o único extremismo permitido é o da caridade. Episódios como esse de diálogo interreligioso, o diálogo interreligioso tem algum efeito positivo no combate ao terrorismo com motivação religiosa, Dr. Pablo? Eu vejo também o diálogo interreligioso que ele tenha, da mesma maneira que as religiões, uma carga neutra. Ele pode ser positivo como ele pode ser negativo também, dependendo de como aquilo se estabelecer. Se for um diálogo no qual não seja imposto, ou seja, que as religiões elas podem estabelecer o diálogo, permanecer dialogando, e quando qualquer uma das duas religiões decidirem eventualmente que querem encerrar o diálogo, isso seja permitido sem maiores constrangimentos, ótimo. Dessa forma ele tem um potencial para poder contribuir. Agora, a partir do momento que às vezes é um diálogo que é imposto, no qual o superior força os outros a manter o diálogo, uma coisa mais de dominação, aí nesse aspecto é prejudicial e pode eventualmente despertar do dominado o sentimento de tentar se vingar de alguma outra forma. Dr. Bernardo Pablo Suchienick, ele que é advogado especialista em direito internacional e presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Dr. Pablo, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima semana para o senhor. Obrigado aí pelos esclarecimentos, até a próxima. Muito obrigado, fico à disposição. Uma boa tarde a todos.